Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ver o capítulo 21 do livro de vocês, que fala sobre regência verbal, tudo bem? Nós iniciamos, no capítulo anterior, os estudos sobre regência. Falamos sobre o termo regente, termo regido, e hoje nós vamos ver regência verbal. Na próxima aula, regência nominal. Então, olha, a regência verbal trata das relações existentes entre um verbo, que é o termo regente, e os seus complementos, que são os termos regidos. É preciso ficar atento à necessidade de inserirmos ou não entre esses termos determinadas preposições. Então, ó, há na língua portuguesa verbos que admitem mais de uma regência. Enfim, vamos lá. Eu vou precisar identificar se o meu verbo é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, verbo de ligação e assim por diante, para saber qual vai ser o meu termo regido, tá? Se esse complemento vai ou não necessitar de preposição, ok? Então, ó, como eu estava dizendo, há verbos que admitem mais de uma regência. Então, ele pode ser, ora, transitivo direto, ora transitivo indireto, ora intransitivo, ok? Vai depender do sentido no qual ele vai estar empregado. Por exemplo, o verbo assistir. Então, ó, quando ele tem o sentido de observar, ele é transitivo indireto. Então, olha, não podemos ficar sentados e assistir à destruição do planeta. Quem observa, observa a alguma coisa, tá? Então, assiste a algo. Eu assisti à destruição. A mesma coisa se eu trocar o substantivo destruir, destruição, aliás, por um substantivo masculino. Vamos, sei lá, assistir ao jogo, tá? Ao jogo. Ok? Então, eu tenho preposição mais artigo. Quando no feminino também tenho preposição mais artigo, certo? Então, olha, próximo. Quando tiver sentido de socorrer, de prestar ajuda, o meu verbo assistir vai ser transitivo direto. Então, é dever de todos assistir nosso planeta, ajudar nosso planeta. Sentido de morar, de habitar, o verbo vai ser intransitivo, tá? E vai ter um adjunto adverbial, ok? No caso aí de morar, de lugar, tá? Então, ó, assistimos em um planeta que pede socorro. Moramos em um planeta, ok? Verbo agradecer. Ele vai ser transitivo indireto quando se referir a pessoas e transitivo direto quando se referir a coisas. Então, olha, eu agradeci ao público. Então, aí, indireto. Os aplausos recebidos. Direto. Aí, no caso, ele é bitransitivo. Transitivo direto e indireto, porque ele vai conter dois complementos. Um objeto direto e o outro indireto. Aspirar. É esse mais um verbo que tem regências diferentes dependendo do sentido pretendido. Assim, ele será transitivo direto, com o significado de sorver e inspirar. Ela aspirou o ar puro, ela respirou, tá? E com o sentido de pretender, almejar, será transitivo indireto regido pela preposição a. Então, ele aspirava ao cargo de diretor. Ele almejava, ele desejava o cargo, certo? Verbo atender. Também há aqui duas possibilidades de regência. Com o sentido de dar atenção, ele será transitivo direto, o vendedor atendeu o cliente. E no sentido de responder, levar em consideração, é transitivo indireto regido pela preposição a. O professor atendeu ao pedido dos alunos, tá? Verbos esquecer e lembrar. Ambos são transitivos diretos quando não exigem a presença do pronome oblíquo. Exemplo, ele esqueceu a luz acesa, não lembrou o nome dele.
Agora, quando forem acompanhados dos pronomes oblíquos, eles serão transitivos indiretos. Ele se esqueceu de separar o lixo. Você se lembra do nome dela? Então, quando eu tenho o pronome oblíquo se, aqui no caso é o se, tá? Eu vou utilizar a preposição, ok? Então, eu vou ter transitivo indireto. Agora, sem o pronome oblíquo, eu tenho transitivo direto. Verbos obedecer e desobedecer sempre serão transitivos indiretos regidos pela com preposição a, tá? Então, precisamos obedecer às leis, não desobedeça aos comandos. Verbo preferir, quando empregado com dois complementos, será bitransitivo. O objeto indireto será antecedido pela preposição a. Então, eu não posso usar de forma nenhuma a preposição de com o verbo preferir, tá? Eu não posso dizer prefiro chocolate do que coco. Eu prefiro chocolate a coco, ok? Nunca posso usar o do que, sim o a. Querer, no sentido de desejar, é transitivo direto. A gente quer melhores condições de vida, nós desejamos. Agora, no sentido de ter afeto, é transitivo indireto, regido pela preposição a. Quero aos meus pais, quero muito bem aos meus pais, tá? Simpatizar e antipatizar. Ambos são transitivos indiretos com a preposição com. Eu simpatizo com as ideias dele. Ele antipatizou comigo desde o primeiro minuto. Verbo visar. Trata-se de mais um verbo com dupla regência. No sentido de mirar ou colocar visto, é transitivo direto. Exemplo, ela mirou o alvo e acertou em cheio. Ela visou sua tarefa. E com o sentido de pretender ou ter como objetivo, é transitivo indireto com a preposição a. Eu viso a uma vida melhor no futuro. Certo? Então é isso, gente. Um beijo e tchau.